Novembro começa com o fim da votação para presidente nos Estados Unidos e nenhuma certeza sobre quem será o futuro mandatário da maior economia do mundo. Esse também é o último mês para gestores de fundos de ações buscarem algum ajuste nas carteiras para encerrar aí o ano menos negativo que o Ibovespa, que cai perto de 17, 18% no acumulado do ano. Também é uma oportunidade para preparar os fundos para o ano que vem. Para comentar esses e outros assuntos, eu recebo Alexandre Silvério, da AZQuest, uma gestora independente com aproximadamente 18 bilhões de reais sob gestão. Uma boa parte disso está em renda variável. Eu sou Carlos Potorno, jornalista do Broadcast. Hoje é 3 de novembro de 2020 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Silvério, eu quero começar te perguntando sobre as perspectivas para 2021. Como vocês aí na AZQuest entendem que o Brasil entra no ano que vem, considerando aí que as maiores, que as economias desenvolvidas, né, estão passando por uma segunda onda da Covid? Olá, Carla, muito obrigado à TV Estadão, ao Broadcast, pelo convite. Para a gente da AZQuest é um privilégio poder participar aqui com você hoje dessa conversa. 2021 será um ano, depois de um ano complicadíssimo de 2020, né, marcado pela pandemia, por todos os desafios, tanto sanitários quanto econômicos que a gente enfrentou. No caso do Brasil, eu acho que 2021 também será um ano desafiador. A gente conseguiu, ao longo de 2020, através de estímulos fiscais e monetários, isso globalmente falando, né? Então, quase todas as grandes economias, principalmente as economias desenvolvidas, injetar muitos recursos na economia, seja através de uma política monetária de juros baixos, bastante baixos, coisa que já vinha acontecendo ao longo dos últimos anos, bem como também estímulos fiscais, né? Injeção direta de recursos governamentais, dinheiro público na economia. No Brasil não foi diferente, a gente evitou uma queda ainda maior do que a gente vai ter no PIB desse ano, através dessas políticas expansionistas, como a gente fala. A gente que chegou a flertar com um PIB muito negativo, na AZQuest, por exemplo, a gente chegou a prever um PIB de menos 6% nesse ano, e a gente vai Quanto que terminar o está PIB. agora, Silvério? A gente vai terminar esse ano possivelmente com o PIB ao redor de menos 4,5%. Ainda é um resultado muito negativo, claro, mas que foi mitigado, minimizado em função desses estímulos muito fortes que a gente teve aqui no Brasil também. Para 2021, fica uma incerteza no ar. Além de toda a questão que permanece do cenário global, ou seja, a gente ainda está vivendo a pandemia e, como você bem colocou, a gente está começando a viver uma nova segunda onda na Europa, fechamentos de algumas economias, alguns lockdowns na Europa e mesmo nos Estados Unidos, algum ressurgimento de novos casos, ou seja, a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar essa situação. O Brasil, que num primeiro momento passou por um longo período, que eu chamo de o platô mais longo que a gente viu de casos, né? Isso por uma série de razões, até pelas dimensões continentais que o Brasil tem, mas obviamente que foi muito tempo que a gente passou aí com um número de casos e de óbitos muito, muito alto. A gente agora inicia uma fase que já vem em algumas semanas, né, de uma redução desse número de casos, mas essa incerteza em relação à doença permanece. E nesse aspecto, a gente que olha 2021 como um ano de recuperação, a gente tem na nossa projeção oficial na AZQuest um ano de recuperação de PIB, com o PIB crescendo na faixa de 3,5% no ano que vem, mas Dentro do que fica o essa mercado dúvida. também espera, né? O mercado está ao redor disso, né? É uma recuperação que as pessoas gostam de colocar algumas letras, né? Se é uma recuperação em V, uma recuperação em W. Eu acho que mais importante do que isso, né? Do que olhar os dados da realidade. Os dados da realidade é que são claros, né? A gente vem numa recuperação. A questão que se coloca para 2021, Carla, é em relação à sustentabilidade dessa recuperação. E isso está muito ligado, na nossa opinião, em relação à agenda econômica que a gente vai ter para o ano que vem. É claro que isso não está desconectado do resto do mundo, mas falando especificamente do Brasil, a gente identifica uma necessidade muito, muito grande de um aprofundamento na agenda de reformas, de um aprofundamento do compromisso fiscal, sem o qual
dificilmente essa recuperação econômica, isso está muito claro, tanto nas análises econômicas, bem como também nos próprios documentos das autoridades, né, do Ministério da Economia, do Sim. Banco Central. Na semana passada, né, o ministro Paulo Guedes falou exatamente isso, né, que o Brasil tem um desafio muito grande para o ano que vem, e aí pensando tanto em atividade, falando da atividade, mas falando da fiscal também, e que as reformas estruturais, administrativas, tributárias são urgentes, né, são necessárias de serem feitas. Como que você acha que o Brasil entra 2021 dentro desse cenário tão desafiante? A verdade é que o Brasil, em 2020, entre os países emergentes que a gente acompanha, foi um dos países que mais injetou de recursos na economia, né? O que foi uma decisão, como eu falei agora há pouco, acertada do ponto de vista de mitigar os efeitos da pandemia, mas nos colocou numa posição em que a gente hoje tem uma relação dívida-PIB acima da grande maioria dos países emergentes, elevada para padrões históricos, né, a maior dívida PIB que a gente já teve, e isso impõe algumas restrições para o ano que vem. E é por isso que o ministro Paulo Guedes, a equipe econômica, se coloca tão preocupada em relação à agenda. E claro que o empresariado, né, os agentes de mercado, o investidor, seja internacional, seja investidor local, ele vai querer aguardar como é que o governo, e aí colocando toda a parte que está envolvida nesse cenário, né, não só o executivo, o legislativo, também com as pautas no Congresso, vão tratar esse assunto. Porque sem um endereçamento, e aí a gente tem colocado isso muito claramente nas nossas discussões aqui na ZQuest, não é nem uma questão de preservação do teto de gastos. Eu acho que o teto de gastos foi introduzido no final do governo Temer, e é uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional, ou seja, não deveria nem estar sendo debatido furar esse teto de gasto. Mas é Sim. mais profundo do que isso, na verdade. Assim, é como a dinâmica fiscal vai se comportar ao longo dos próximos anos. E é isso, na minha opinião, que vai determinar a nossa capacidade de não ter uma recuperação somente no ano que vem, ou uma recuperação que vai se estender por mais tempo e que seja uma recuperação mais sustentável. Uhum. Nesse sentido, vocês entendem que o país, né, ele entra mais fraco em 2021 do que, né, passou agora 2020? Eu não diria mais fraco, Carla, assim, eu acho que mais fraco seria uma palavra inadequada. Eu acho que o Brasil entra com uma situação fiscal mais frágil, isso é inegável. Mas isso não quer E dizer acho que que a gente até esteja. hoje, uhum, Eu acho que sim, não quer mais dizer que a gente fraco, esteja mais fraco, né? Assim, eu acho que a gente sim, tem menos espaço de manobra, uhum, eu colocaria sim, dessa maneira. A gente tem uma restrição maior orçamentária em relação a isso. E é por isso que a sim, gente volta para a questão da necessidade da agenda, porque o que vai uhum, destravar isso tudo é o crescimento. Com o sim, crescimento, essa conversa toda muda bastante. A gente, no denominador da relação dívida-PIB, a gente começa a ter um alívio de um crescimento maior, mas para ter crescimento, a gente precisa ter confiança, a gente precisa retomar o emprego, e tudo isso é dependente da segurança que toda a economia como um todo, todos os agentes econômicos vão ter nessa direção, sim. rumo a. E que é uma segurança que, por enquanto, não existe, né? Hoje mesmo, na ata do Copom, o Banco Central parece que deixou, enfim, ele é sempre muito cuidadoso na comunicação, mas parece que deixou um recado, que ele está, digamos, atento a qualquer medida criativa com relação à trajetória fiscal, com relação à dívida pública, mesmo quando o teto de gastos se mantenha nominalmente preservado, né? Então, acho que tem uma, é, inclusive, da autoridade monetária muito grande em cima da questão fiscal. Eu queria entender como que vocês, diante desse cenário, né, como que está a carteira e como vocês estão se posicionando, se esses últimos 2 meses serão importantes para algum ajuste na carteira da estratégia de renda variável para enfrentar esses desafios aí de 2021. Olha, Carla, na nossa carteira de renda variável, nossos fundos de ações, que, como você mesmo comentou, é a maior parte dos nossos recursos aqui na ZQuest, a gente busca manter teses de investimento
que são teses de médio e longo prazo e que são teses que se mantenham apesar de uma volatilidade de curto prazo, né? Então, quando você fez a abertura da nossa conversa aqui, você comentou que a gente está aí hoje, 3 de novembro, né, dia da eleição nos Estados Unidos. Então, assim, tem uma série de eventos de curto prazo que impactam o preço das ações e a gente, como gestor, tem que estar atento a isso. Mas isso não pode tirar o nosso foco, que é a geração de valor para os nossos cotistas, para os nossos investimentos como acionistas no médio e longo prazo. E nesse aspecto, o que a gente espera, né, olhando para esse cenário que eu acabei de descrever como um cenário de recuperação econômica, com uma incerteza em relação à agenda do ponto de vista fiscal, mas que, diga-se de passagem, a gente não acredita que essa âncora fiscal será perdida. A gente acredita que o encadeamento será muito importante das reformas e tudo, mas há uma consciência, eu acho hoje, até em relação ao que aconteceu no passado, de que não vale a pena perder essa âncora fiscal. Dito isso, a nossa carteira está muito baseada em algumas teses de investimento que, como eu disse, são mais de médio e longo prazo e que resistem, eu diria, a um cenário mesmo em que a gente tenha um crescimento mais baixo. Uma dessas teses é a tese de aprofundamento financeiro, ou seja, a gente não acredita que os juros voltam para o patamar de 5, 10 anos atrás, mesmo que haja um ajuste, e é provável que haja um ajuste nos próximos anos, à medida que a economia recupera, à medida que o Banco Central sinta a necessidade, não Até por achamos que conta isso aconteça no Até por curto conta da prazo. inflação que tá em alta. Vocês estão com projeção de quanto para a Selic no fim de 2021? A gente acredita que a Selic possa continuar ainda em 2%, até em função dessa ociosidade que a gente enxerga hoje, tanto na indústria quanto no mercado de trabalho. A gente vê algumas pressões de curto prazo, sim, na inflação, mas a gente ainda acredita que, até baseado no que o próprio Banco Central colocou hoje na ata, não vemos necessidade hoje de um aumento de juros no ano que vem. Sim, Até pelo nosso crescimento de 3,5%. E esse juro sim. baixo vai fazer com que Uhum. essa tese de aprofundamento financeiro, ou seja, da busca por produtos de investimento, da parte de como o mercado de capitais no Brasil vai se desenvolver ao longo dos próximos anos, é muito forte e a gente continua muito acreditando bastante nessa tese. Quais papéis que representam a tese de aprofundamento financeiro na carteira? A gente gosta como representantes, né? E são representantes que conseguem se beneficiar em diferentes frentes, apesar de estarem nesse mesmo tema, né? São 3 companhias, B3, que vem se beneficiando bastante com o incremento de número de CPFs na Bolsa, um volume médio diário bastante elevado. Sempre as pessoas perguntam se a B3 está muito bem precificada e se vai ter alguma ameaça de competição. É claro que isso está sempre no nosso radar, mas a gente acredita que a B3 tem todas as condições de continuar sendo uma empresa que vai gerando retorno muito alto, um dividend yield bastante interessante, e vai se beneficiar muito ainda, por muito tempo, desse cenário de fortalecimento de mercado de capitais. Além da B3, a gente gosta do Banco BTG Pactual. A gente acredita que é um banco que está preparado em várias frentes para se beneficiar desse cenário. Hoje ele tem lá a digitalização, né, através de uma iniciativa muito grande de capilaridade do seu balanço, mas existem outras frentes também de banco de investimento, fusões e aquisições. Então, assim, é um banco altamente preparado para esse cenário. E, finalmente, XP, que sem dúvida alguma foi uma das grandes beneficiadas aí desse aumento de pessoas físicas que eu citei na B3, desse incremento de volume que a gente viu ao longo, a partir do segundo semestre, por incrível que pareça, o resultado a partir da pandemia foi muito, muito forte e a gente continua muito confiante de que a XP vai continuar, junto com a B3 e com o Banco BTG Pactual, se beneficiando bastante dessa tese de mercado de capitais fortes e juro baixo por algum tempo. Para finalizar, Silvério, além dessa tese, digamos, do setor financeiro, que outras teses que fazem parte da estratégia de geração de valor no médio e longo prazo na ZQuest?
A gente gosta de mais duas teses, né? Uma tese que a gente chama de desigualdade corporativa, que é uma tese em que as companhias de capital aberto acabam se beneficiando em relação às pequenas e médias empresas, em função de terem acesso a financiamentos, seja através de emissões de dívidas, emissões de ações, e essas companhias acabam ficando muito mais fortes e preparadas para competir no seu setor de atuação. E como exemplo desse caso, a gente pode citar, por exemplo, tanto a parte de e-commerce, né? Acho que Magazine Luiza é uma tese que eu falo várias vezes e que se mostrou muito vencedora. Claro que a pandemia acelerou de uma forma muito significativa a penetração desse negócio de Sim, e-commerce no mas Brasil. o Magalu foi muito assertivo, né, no início da pandemia. Não, a Magalu foi muito assertivo, né? Eles tinham um grande benefício de terem captado recursos no final do ano passado, então assim eles estavam muito bem capitalizados para aproveitar as oportunidades e, como sempre, foram muito ágeis dos seus negócios. Não só a Magalu, né? Acho que a grande maioria das empresas de e-commerce acabaram se beneficiando, mas a Magalu é a nossa preferida. E ainda nessa tese, assim, a parte de locação de veículos também se destaca. A gente que vê uma concentração ao longo dos últimos anos nessa ideia, né, de empresas mais fortes, mais capitalizadas irem capturando fatias de mercado nos seus setores. A Localiza, sem dúvida alguma, foi uma companhia que se beneficiou bastante, anunciou recentemente uma fusão, uma tentativa de fusão, né, com a Locamérica, que ainda vai ser, ainda, claro, julgada e definida se vai ser aprovado ou não. A gente tem confiança que sim, apesar de provavelmente trazer alguns remédios, como a gente chama, né, algumas necessidades de alguns ajustes para manter a competição ainda existindo. Mas, assim, esse é um setor típico, né, em que a vantagem competitiva de você ser um grande player fica muito claro. E, no caso, um grande player com uma gestão muito, muito boa, como é o caso da Localiza, foi capaz de, ao longo dos anos, gerar muito retorno para acionista, e a gente continua bastante confiante que isso vai continuar acontecendo. E, finalmente, a última tese que eu diria são as empresas ligadas a commodities. A gente gosta da tese em alguns setores de exportadoras, e aí a principal representante dessa tese é a Vale. Vale, sem dúvida alguma, uma companhia que está muito descontada do ponto de vista de múltiplo em relação aos seus valores históricos. A Por China conta teve um dos papel. desastres ambientais e também da China desacelerando, né? A verdade é que, cara, você tem toda a razão. Assim, olhando lá para trás, né, em janeiro de 2019, naquele trágico acidente Uhum. lá de Brumadinho, né, a Vale precisou mudar uma série de questões em relação às suas operações. Ela vem trabalhando em cima de uma agenda de melhora da parte de sustentabilidade, meio ambiente, de governança. Acho que a Vale é uma empresa que ao longo dos últimos anos investiu bastante nisso. E do ponto de vista de resultados, ela vem apresentando um resultado bastante significativo, né? O minério segue muito alto. A China, apesar da desaceleração, é uma das poucas economias globais que vai ter um crescimento positivo em 2020 e ano que vem Sim. também vai crescer bastante. Antecipou bastante compras de minério para a produção de aço esse ano e, com isso, manteve o preço do minério em torno de $120 por uma boa parte do ano, o que era impensável lá no início do ano. Sim. Agora, o nosso investimento em Vale, como a gente pensa esse investimento, é com uma margem de segurança muito grande. Então, a gente imagina que mesmo com o minério voltando para um patamar mais próximo a $80, $85, ainda assim as ações da Vale vão continuar atrativas e é por isso que ela é a grande representante dessa tese de exportadoras / empresas de commodities aqui na Sim. carteira da ZQuest. Silvério, não posso terminar a entrevista sem te perguntar sobre a eleição americana, né? Hoje é o fim da votação, a gente ainda não sabe ainda como vai ser a apuração dos votos, mas queria entender como que vocês, qual a previsão que vocês fazem de como que isso pode afetar a Bolsa brasileira e, inclusive, essa estratégia baseada em 3 teses aí na ZQuest. Essa é uma eleição, assim como a eleição de 2016, bastante difícil, né, de prognóstico. A eleição de 16 foi uma grande surpresa, né? Eu acho que está todo mundo um pouco mais conservador nos seus prognósticos para essa, até em função do que aconteceu em 2016.
O que a gente tem tentado focar para essa eleição, claro, olhando as pesquisas, a gente contratou um tracking para ir acompanhando ao longo do tempo, e sem dúvida alguma a gente chega no dia da eleição com uma certeza, que vai ser muito apertado. E acertar hoje, né, se vai ser Trump ou se vai ser Biden, me parece que tem uma tendência um pouquinho mais para o Biden, mas eu não apostaria nisso. Assim, eu acho que é muito apertado Mas e nos vocês estados preveem, mais importantes. sim, vocês preveem que que é muito provável que haja, por exemplo, uma judicialização do resultado que atrasaria, né, se descobrir quem vai ser o novo presidente? Vai depender muito, eu acho, Carla, da margem de votos. E essa Sim. sem dúvida, a grande preocupação. Eu diria, para resumir a nossa visão, eu acho que Biden ou Trump, no final do dia, ao longo do tempo, vai fazer muito pouca diferença para o mercado como um todo. Mas a forma como que cada um vai vencer a eleição, para mim, é mais importante do que o resultado em si. O que eu quero dizer com isso? Uma eleição contestada, como você falou, que leve várias semanas para ser definida, que haja uma judicialização, seria muito negativo para os mercados. O mercado não gosta de incertezas, e essa incerteza seria talvez a pior de todas, né? Em que você, depois de uma eleição em que provavelmente a gente vai ter um vencedor pelo voto popular e fique discutindo que deve ser o Biden, e fique discutindo pela questão do colégio eleitoral ainda sendo judicializado isso, eu acho que esse é o pior outcome, o pior resultante possível. Eu adicionaria um outro ponto. Eu acho que o como também é importante analisar as eleições legislativas. Então, dependendo do resultado do Senado, você pode ter também um tipo de reação do mercado ou não. Ou seja, uma vitória de um candidato com esse candidato e o partido dele vencendo também o Senado, torna a dinâmica de aprovação de reformas, aprovação de pacotes de estímulos muito mais fácil. Muito mais Então, tranquila, assim, né? muito mais tranquilo. Então, é bom Sim. olhar não só se é Biden ou Trump, mas também olhar Mas se também é como que Biden com fica. Senado democrata ou se é Trump com Senado republicano ou o inverso. Está certo. Silvério, muito obrigada pela entrevista, foi muito bom. Obrigado, cara. Obrigado a você e um ótimo dia a todos. Bom, para você também, e a gente encerra então aqui o programa Cabeça de Gestor. A gente se vê na próxima edição. Muito obrigada e até a próxima.